Olá, amigos. Dando continuidade à nossa disciplina de Física 6, né? Hoje falaremos um pouco sobre a força magnética. Bom, inicialmente devemos lembrar, né, que o conceito de força que nós temos, né, e de força de atrito, né, força gravitacional, força de arraste, força magnética, força elétrica, sempre lembra a ideia de causa, né? Quando você está fazendo uma alteração, a causa é uma força. É claro que é um conceito puramente da física, né, que tem consequência matemática e que funciona muito bem na física clássica que nós estamos aplicando. Então, o que causa é uma força. E no caso de uma força magnética, né? Se você submeter uma carga a um campo magnético, nós já vimos o conceito de campo, né? Ela poderá alterar vai ter um efeito, alterar o seu movimento. E isso pode ser através de um ímã, né? Pode ser através também de uma ação de uma corrente elétrica aqui embaixo. Por exemplo, vocês podem ver um ímã em forma de U com campo magnético, aqui em azul, e passa uma corrente elétrica. As cargas estão passando aqui na corrente elétrica e há uma alteração, né? Então, que tipo de alteração, que força é essa magnética que pode alterar uma carga? E nós sabemos, vemos logo, que depende da velocidade dessa carga, né? No caso de uma corrente, depende da intensidade da corrente elétrica. Então, um conceito de carga em movimento, gerando uma força por causa de um campo magnético, é o conceito da força magnética, chamada também de força magnética de Lorentz, né? Nesse conceito, ele diz que toda carga Q imersa num campo de indução magnética B e dotada de uma velocidade V, né, de direção não coincidente com a direção do campo, fica sujeita a uma força de origem magnética. E a intensidade dessa força, nós podemos ver aqui de forma matemática, a força magnética, o módulo dela depende do módulo da carga, da velocidade, do módulo do campo e do ângulo entre a velocidade e o campo, né? Nessa equação, nós vemos que a força é um vetor, né? A carga não é um vetor, é um escalar. A velocidade é um vetor e o B é vetor. Então, na realidade, é um produto, né? É um produto vetorial. Podemos representar aqui nessa figura, em verde, a velocidade da carga, né? A carga está aqui, uma carga positiva, prova. O campo B, aplicado sobre ela, vai gerar uma força F. Essa força magnética é o produto, né, vetorial, né, por isso que aparece o seno aqui, da velocidade pelo campo, né? Então, a carga que é um escalar, então a força magnética é o produto vetorial, por isso que aparece o seno aqui nessa equação. Então, essa definição de força magnética é chamada a definição da força magnética de Lorentz. E podemos ter muitas aplicações, né? Se você considerar que essa força depende do campo e da velocidade, vamos definir as características dessa força, né? Do mesmo jeito que na força da gravidade, ela possui características próprias, né? Aqui, do mesmo jeito, nós podemos ver que a força magnética tem algumas características. Como é um vetor, né? Tem módulo, direção e sentido, né? O módulo dela é definido em função das suas grandezas, né? Vamos representar aqui F como força magnética, que é a carga elétrica, que está sujeita a um campo magnético B, e o θ é o ângulo entre o campo e a velocidade. As unidades, né, no sistema internacional da força é o Newton, né, da carga é o Coulomb, né, da velocidade o metro por segundo e do campo o Tesla, né, Tesla. E essa força também tem uma direção. Qual é a direção dessa força? A força magnética é sempre perpendicular ao plano determinado pelos vetores V e B. Então, como nós podemos ver, o plano entre V e B é esse aqui de baixo, né? Então, ela é perpendicular a esse plano. É um pouco difícil, às vezes, a gente localizar isso, porque é uma coisa tridimensional, né? Nós estamos aqui fazendo uma explanação bidimensional, né? Tá aqui no plano da tela, né? Então é um pouco difícil. Então, algumas vezes você precisará de noção espacial para interpretar. Mas como todo vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Qual é o sentido? O sentido é dado pela regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda, você pega aqui a mão esquerda, né? Quem for canhoto também, pega a mão esquerda. Nós temos aqui a regra da mão esquerda, o polegar
né, indica a direção. Então, a direção da força está aqui. A força magnética, o indicador, e a velocidade da partícula. Então, nós temos aqui na mão esquerda sempre perpendicular um ao outro, né? Então, o ângulo pode variar, mas a força será perpendicular. Então, a regra da mão esquerda, ela representa, né, um produto vetorial, né? E, em vários casos, isso pode ser visualizado e tem muitas aplicações, né? Essa regra que nós chamamos de regra da mão esquerda, né, observe que o indicador, ó, velocidade, campo, ó, velocidade, campo e força. Velocidade, campo e força. Então, eles são sempre perpendiculares entre si, né? E nós podemos ver isso, é claro, o que é campo, o que é velocidade, nós já definimos antes, tem um padrão, né? Isso aí é válido para a carga positiva. Então, se a carga for negativa, a força vai ficar na direção contrária àquela em que ela está. É claro que eu posso girar, o campo pode ser em qualquer direção, a velocidade pode ser em qualquer direção, mas serão sempre perpendiculares, e essa força também poderá ser em qualquer direção. Mas se a carga for negativa, inverte a direção da força. Alguns autores usam uma variação dessa regra, que é chamada regra da mão direita, né? Então, ao invés de fazer assim, você faz assim com a mão, né? Então, observe que a ponta dos dedos aqui embaixo, ó, vai na direção do campo, o polegar na direção da velocidade e a palma, né, na direção da força, né? Isso eles acham melhor a regra da mão direita, né, aqui. Por quê? Porque a palma empurra, né? Então dá a noção de força, né? É claro que você usando essa regra ou essa regra, todas as duas darão o mesmo resultado, né? Mas é mais utilizada a regra da mão esquerda. Okay? O módulo dessa força magnética é o módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno entre a velocidade e o campo. Então, a força magnética pode ser medida, não é? Isso porque, historicamente, você já tinha fenômenos elétricos, e quando os magnéticos associados à velocidade de partículas foram descobertos, você precisava medir, né, qual é a intensidade dessa força magnética, já que ela é um campo, né? Depois é que foi feita a unificação entre o magnetismo e a eletricidade, aí passou-se a definir uma força eletromagnética, que é a força elétrica convencional adicionada à força magnética, né? Podemos ver aqui um exemplo, né? Digamos que temos duas cargas aqui, e elas podem se movimentar, essas duas aqui, à esquerda, elas podem se movimentar em direções diferentes, dadas pelos vetores aqui em vermelho, né? Essas cargas estão, se estiverem submetidas a um campo magnético, vamos colocar aqui um campo magnético em cima delas. Então, aqui eu tenho duas cargas, um campo magnético gerado por esse ímã, né, em forma de U, né? Então, a carga pode vir na mesma direção das linhas de campo. Observem que as linhas de campo saem do norte e vão para o sul, né? Aqui, no caso, elas são todas paralelas, é um campo uniforme, né? Tanto em intensidade quanto em direção e sentido. Então, se essa carga vier para cá ou para lá, outra carga para lá, o que acontece em cada caso desse, né? Então, vamos ver. Ó, se essa carga estiver na mesma direção e sentido das linhas de campo, o que ocorre? Lançando uma carga numa direção paralela ao campo magnético, o ângulo θ entre o vetor campo e a velocidade é zero, ou 180, né? Para lá ou para cá. Nesse caso, a intensidade da força é nula, né? O seno de zero é zero. Então, essa carga aqui, se ela estiver na mesma direção, o sentido contrário do campo, o total de força será zero. Isso significa que quando nós vimos lá na mecânica, né, quando o somatório das forças é zero, né, a carga fica em movimento retilíneo e uniforme. Então, essa carga não será acelerada. Agora, se ocorrer o contrário, uma coisa diferente, por exemplo, essa carga vier perpendicular às linhas de campo, o que vai ocorrer? Vamos ver, observe, a carga vai se movimentar perpendicular a linhas de campo. O que ocorre? Nesse caso, lançando uma carga perpendicular ao campo magnético, né, 90 graus, observe que essa em preto são as linhas de campo. Em vermelho,
a velocidade. Nesse caso, seno de 90 é 1. Então, a intensidade da força vai ser Q vezes V vezes B. Né? Além disso, com a velocidade também é sempre perpendicular ao campo magnético, o movimento fica restrito a um plano. Então, esse movimento vai ficar naquele plano ali em que ele foi colocado. Tá? Então, existem várias situações, né, em que a carga vai ficar sob a ação de uma força magnética. Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Um campo B perpendicular a V. Então, como é difícil representar espacialmente, quando a gente coloca um X aqui, o primeiro desenho aqui, à esquerda, significa que o campo está entrando, né? Tá para dentro desse plano branco aqui. Tá? Então, nesse plano, o campo está entrando. E a velocidade, ela está para lá. Como você pode ver aqui nesse primeiro desenho branco aqui. Então, nesse caso, a força resultante, força resultante é a força magnética. Somente a força magnética está atuando. E ela vale quanto? Vale Q vezes V vezes B. Aqui é um pontinho só, um erro aqui no gráfico, né? Q vezes V vezes B. Essa força é a força resultante centrípeta. Por quê? Porque a carga vai... Uma ação, se você pegar uma pedra e amarrar no centro e girar, um movimento circular, é uma força só centrípeta está atuando, né? Sem a gravidade, somente a força centrípeta. Então, a força magnética vai ser igual a centrípeta, ela vai ficar girando aqui. Então, essa força vale mv2 sobre r. Né? Lembre-se que a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v2 sobre r. Podemos até determinar o raio desse movimento como mv sobre qb. Isso é importante porque a gente pode até identificar uma partícula em função desse raio. Né? Conforme medindo a intensidade do campo, ele pode achar até a relação massa e carga da partícula. Tá? Então, o campo magnético serve para investigar o comportamento de partículas atômicas, etc., muito pequenas, sob a ação de um campo magnético. É um exemplo. Um outro exemplo seria se o campo B oblíquo a V. Então, se o ângulo não for exatamente 90 graus, for um ângulo um pouco diferente, nesse caso, teremos uma combinação de dois movimentos, né? O retilíneo e o circular. Então, ele nem é circular totalmente, nem é retilíneo. Ele vai ser uma hélice cilíndrica. Nesse desenho aqui embaixo, você pode ver que a combinação, né, se for lançado obliquamente, vai fazer como se fosse essa hélice cilíndrica. Ele sai em movimento. Então, o estudo das partículas, né, carregadas, né, o campo magnético serve para identificar esse movimento. Isso tem uma grande aplicação em várias áreas da física, até da medicina. Como, por exemplo, você pode estudar o movimento dos elétrons ao redor de determinadas moléculas do corpo humano. E assim você determinar propriedades, fazer uma imagem daquelas substâncias que têm aquele comportamento magnético. Né? É uma análise magnética do corpo. E isso, hoje em dia, é um exame muito importante. Né? Vamos ver mais à frente. Podemos também imaginar se nós tivermos um fio. Né? Um fio tem carga, e as cargas estão em movimento, uma corrente elétrica. Então, deve existir uma força magnética, né, que aparece nesse fio, ao redor dele. Então, nós podemos ver que essa força magnética, como nós vimos aqui pelo conceito, pela definição, pela própria definição da força de Lorentz, QVB sendo de θ, né, sendo do ângulo em que o campo reage ao movimento da carga. Como a intensidade da corrente é ΔQ sobre ΔT, né, a variação da carga no tempo é a intensidade de corrente, e de velocidade a variação do espaço com o tempo, ΔS sobre ΔT, se a gente substituir aqui nessa fórmula, né, nós teremos essa aqui de baixo. A força magnética vai depender do campo, da intensidade de corrente e do comprimento do fio, né, quanto ela andou, né, e do ângulo entre os dois. Então, é possível você fazer uma fórmula. Tem um fio elétrico, qual é a intensidade da força que ele pode gerar? Olha, sobre esse fio, ele gera uma força que depende do campo, da intensidade de corrente e do comprimento dele. Então, se você aumentar a corrente em cima de um fio, aumenta a intensidade do campo magnético. Isso é fácil de ver se você tiver, por exemplo, um cartão magnético. E ali estão registrados várias informações, né, no seu cartão magnético. Se você colocar em cima de um fio, próximo a um fio, né, e ele tiver uma intensidade de corrente muito alta, pode apagar os dados daquele cartão magnético. Então, todo fio percorrido por uma corrente tem um campo. Agora, é claro, depende da intensidade. Se a intensidade for baixa, a força magnética, o campo
gerado por aquele fio também será baixo, né? Então, sobre o fio, nós temos esse exemplo. E outros mais, né? Por exemplo, se a gente tiver dois fios, né? Nós tivermos dois fios separados por uma distância R, né? E um deles passa uma intensidade IA e o outro uma intensidade IB. Então, se nós tivermos dois fios, haverá uma força magnética. Por quê? Porque a carga em movimento gera um campo ao redor. Então, a ação da velocidade da carga com o campo, né, provoca uma força. Se estiver muito próximo, essa força pode ser de atração, né, se tiverem correntes no mesmo sentido, ou de repulsão, se tiverem sentidos contrários. E podemos até calcular essa força. A força vai depender, né, da intensidade de corrente de cada um, do comprimento e inversamente proporcional a essa distância, né? Aí, quanto menor a distância, né, mais forte. Por isso que se afasta um pouco, né? Nós veremos um pouquinho mais tarde essa relação matemática. É importante lembrar que o trabalho da força magnética, qual é o trabalho da força magnética? A força magnética, por ser perpendicular à velocidade, ela nunca realiza trabalho. Então, a força magnética pode alterar apenas a direção do vetor velocidade. Então, quando a gente pensa em força magnética, observe que ela é perpendicular ao plano de B e V, né? Porque ela é o produto, né, da velocidade pelo campo. Tá? Como é perpendicular à direção da velocidade do campo magnético, ela não realiza trabalho, né? Ou seja, a força vezes na direção, né? Aqui é o produto escalar. A força, ela é resultante do produto vetorial, mas o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento, né? Como é 90 graus, né? Lembre-se que o produto escalar você multiplica pelo cosseno, né? Aí o cosseno de 90. Então, o trabalho é zero nessa, da força magnética, né? E essa força magnética também pode ser estudada assim, em casos específicos, né? Como nós vimos agora há pouco. Essa carga ela pode ficar em movimento circular se tiver um campo, né, perpendicular à velocidade. Esse x aqui, ele dá a direção do campo. Então, o campo é representado por B, e esse x significa que está entrando nesse plano branco aqui, nesse plano como se fosse um papel branco, ele está entrando aí. Então, a força magnética é Q vezes V vezes B, que é igual a força centrípeta, mv2 sobre r. Então, sabendo esses dois, você pode até determinar o raio desse movimento, r, em função de v e b, de mq, e também como nós temos a velocidade, né? Essa velocidade aqui ao redor vai ser 2π sobre t, sobre o período, que é um movimento circular uniforme. Então, à medida que ele vai girando, ele tem um período. Que período é esse? Podemos calcular o período indiretamente. Basta substituir aqui nessa equação, né, o V2, né? O V vai ser 2πr sobre t ao quadrado. Então, você chega a essas duas equações que relacionam o raio e o período no movimento circular uniforme. Okay? Em outros exemplos, a gente vai usar o campo e a força, e eles são vetores. Então, é importante a gente identificar a simbologia disso. Como é uma coisa tridimensional, né? Observe o que representa isso aqui. Ó. Isso aqui representa o campo magnético, na direção aqui horizontal, sentido direito. Aqui representa o campo magnético, né, na vertical, sentido para cima. Então, nós precisamos saber a direção e o sentido. Mas se ele for perpendicular a esse plano, nós representamos assim. Ó. Observe quando a gente bota uma bolinha em um ponto, né, esse ponto significa que está saindo do plano. E quando a gente coloca um X aqui, ó, ou mais, né, X assim, do campo, significa que ele está entrando nesse plano. Então, isso é uma simbologia, para a gente visualizar melhor o campo magnético, a força magnética. Por quê? Porque eles são tridimensional, né? Então, a gente não consegue visualizar num plano, né, quando a gente está mostrando. Não é tão simples assim quanto parece essa visualização, mas é possível. Então, você quando vê um vetor entrando, é um X. Quando vê um vetor saindo daquele plano, é um ponto. Okay? Aqui nós temos um exemplo. Né? A força magnética é perpendicular ao movimento da carga e é o campo. Então, observe aqui nesse exemplo. Nós estamos vendo aqui um ímã, norte e sul, né?
Então, as linhas de campo estão para onde? Ó, saindo do norte e indo para o sul. É esse vetor aqui, ó, que eu botei aqui no desenho, essa reta, essa seta aqui é o campo magnético, para lá. Aqui tem uma bateria. Quando ele toca na bateria, ele gera uma corrente elétrica que passa por esse fio e ela vai daqui para lá. Tá? Então, esse movimento das cargas é assim, ó. Esse verde aqui, ó, o movimento das cargas, está passando carga daqui para lá, digamos assim. Então, o produto vetorial desse dá um resultante, a força. A força é para fora. Então, essa força magnética está empurrando. Por que quando ele coloca uma corrente elétrica, dá esse pulo? Porque aparece uma força. Que força é essa? A força magnética. Né? Então, a força magnética é perpendicular ao plano do campo que está aqui com a velocidade que está aqui. Então, ela vai para fora. Tá? Se ele invertesse, ele seria no sentido contrário também, a força. Certo? Invertesse a direção das cargas. Né? Carga positiva ou negativa. Alguns outros exemplos, aqui nós podemos ver nessa animação, um elétron penetra em um campo magnético. Então, o elétron está aqui à esquerda. Né? Então, esse elétron aí, ele entra numa região de campo. Para onde está o campo? Olha, se for esse maisinho aqui, ó, o campo está entrando. Se for um pontinho, o campo está saindo. Então, ele está variando o campo. Quanto mais forte esse campo, mais o elétron desvia. Por quê? Por causa da força magnética. Né? Então, observe que você vai usar a regra da mão esquerda. Né? Velocidade, né? Velocidade, campo e força. Então, quando aparecer um X aí, né? Significa que o campo está entrando. Né? Então, a velocidade da carga é para cá. Ah, então a força é para cima. É para cima. Só que a carga do elétron é negativa, então fica para baixo. Então, observe que quando é mais, o campo vai entrar agora. Entrando, ele desvia para cá. Por quê? Por que é para baixo, não é para cima? Porque a carga do elétron é negativa. Se for um ponto, significa que o campo está na minha direção, assim. Tá? E a velocidade está para cá e o campo está para cá. Então, a força vai ser para onde? Para baixo. Ó, velocidade para cá. Né? No sentido que vocês estão vendo, a velocidade é da esquerda para a direita. Aqui o campo está saindo, está indo na minha direção aqui, então a força é para baixo. Né? Então a força é para baixo. Só que, como é carga negativa, ele desvia para cima. Então, isso é uma comprovação das leis do eletromagnetismo, né? na prática. Isso é feito em laboratório, né? Quando você acelera uma partícula, que é o elétron. Ao acelerar essa partícula, e colocar ele num forte campo magnético, ele vai desviar para um lado ou para o outro. E é feito também, até de maneira muito atômica, digamos assim, né? num equipamento capaz de desviar, cada partícula tem uma massa e uma carga, então ele consegue separar as partículas pelo campo magnético. Tá? É o chamado espectrômetro de massa. Né? Você joga a partícula e ela desvia por um campo magnético. É um exemplo. Tá? Então, usando a regra da mão esquerda, nós vamos ver que a velocidade, o campo e a força, né, o campo aqui de B e V, são perpendiculares. A força é perpendicular, no número 1. Então, ela depende do ângulo, é claro. Então, quando uma partícula atravessa aqui, por exemplo, um forte campo magnético, ela sofre um desvio. Por que esse desvio ocorre? Se a carga for positiva, vai virar para um lado. Se for negativa, vai virar para o outro. Por que aparece esse desvio? Por causa da força magnética. E essa força magnética depende da velocidade da partícula e depende também da intensidade do campo que você botou. Né? Foram assim que foram descobertas as diversas partículas subatômicas. Né? Lembrando que quando passa uma corrente elétrica, a bússola se desvia. Por quê? Porque há a ação de uma força capaz de desviar a bússola. Nesse exemplo 3 aqui, então, é mais um exemplo de que a força magnética ela existe e pode ser medida. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação da regra da mão esquerda. Tá? No exemplo 1, observe aqui, exemplo 1, na sua esquerda, a carga é positiva, o campo B tem um X. O que significa isso aqui? Significa que velocidade, campo e força. Então, se bota um X, aqui é o campo, então significa, no B, significa que ele está entrando. Tá? E a velocidade está para onde? A velocidade está para cá. Então, esse aqui é a velocidade,
velocidade, campo e força. Velocidade, campo e força. Então, se a velocidade está para lá e o campo está para cá, a força está para cima. Mas, aqui nesse caso, o campo, né, que é esse daqui, está entrando. A velocidade está para lá, então eu vou girar. Então, a força vai ficar para onde? Para baixo. A setinha verde aqui está mostrando a direção da força magnética. No exemplo 2, para onde está a força magnética aqui? Bom, vamos ver. Aqui eu tenho uma carga positiva. Aqui eu tenho um campo virado para a direita. Então, velocidade, campo e força. Então, o campo aqui está para lá. Né? O campo está para lá. Então, eu vou girar para lá, direito. A velocidade está para onde? Então, observe aqui, a velocidade tem uma bolinha com um ponto. Lembre-se que quando é um ponto, é para fora. Né? Então, é para cá, na minha direção, não é entrando. Entrando é um X. Então, o que acontece? A velocidade está para cá, o campo, esse dedo aqui, está para cá. Então, a força vai estar para onde? Para cima, exatamente, para cima. Campo, velocidade para cá e a força. Então, observe que eu mexo a mão, né? Mas não altera o ângulo entre elas. Né? É por isso que a regra da mão esquerda é útil. No exemplo 3, observe. O que significa esse B com o X? Significa que o campo está entrando nesse plano. O que significa esse V aqui obliquamente? Significa que a velocidade é para lá. E esse menos aqui significa que a carga é negativa. Quando a carga é negativa, significa que vamos determinar pela regra da mão esquerda a direção e o módulo, a direção do vetor força, e depois vamos inverter. Por quê? Porque a carga é negativa. Lembre-se dessa observação. Então, observe, velocidade, campo e força. Velocidade, campo e força. Bom, estou aqui com a mão esquerda, certo? A velocidade é essa daqui, é para onde? É para lá, coloquei para lá. Meu dedo ainda está aqui atrás, para lá. O campo está para onde? Para dentro. Para dentro. Então a força é assim, ó. Então a força vai ser para lá. Certo? Mas a carga é negativa, então ela vai ser na direção contrária. Então observe que a força, pela regra da mão esquerda, dá para lá. Só que, como é negativa, para baixo, assim, obliquamente. Certo? Esse é o exemplo 3. No exemplo 4, aqui embaixo, dê uma olhadinha lá, esse B com ponto significa o quê? Que ele está entrando ou está saindo? Está saindo. Então o campo é para fora do plano em que nós estamos aqui, esse plano branco, para cá. Né? A velocidade está para baixo, né? Então, a velocidade é para baixo, aqui, ó. Velocidade para baixo. E a carga é positiva, nesse exemplo 4. Para onde está a força? Então, usa a regra da mão esquerda. Velocidade, campo e força. Então, velocidade, campo e força. Bom, o campo está para fora. O campo é esse aqui, ó. O campo é esse dedo aqui, indicador. Então, eu vou botar para cá. Vê como é complicado. A velocidade é para baixo, né? A velocidade está para baixo. O campo está para cá. Então, para onde vai estar a força? Pensa aí direitinho. Vou dar a resposta. Olha lá. Fica para a esquerda. Não? Então, não é uma coisa tão simples, por quê? Porque é uma coisa tridimensional, né? Então, não é tão simples, até mesmo para você demonstrar. É mais fácil você fazer sozinho do que olhar alguém fazendo. Então, aqui, nesse exemplo 5, a velocidade V está para a direita. Né? O campo está para dentro ou para fora? Para fora. Quando é X, ele está entrando nesse plano. Né? Quando é um X aqui, como esse aqui. Então, como está saindo, então, a velocidade, campo e força. Então, a velocidade, né, que é esse dedo aqui, ó, já está certo, não precisa nem mudar aqui. Ó, velocidade para cá. E esse aqui está para cá. Então, seria para baixo. Né? Seria para baixo. Só que a carga é negativa, né? Então é para cima. Então, engana, né? E nesse último exemplo, 6, né? O campo está para cá, para a esquerda, e a velocidade para a direita. Qual é o ângulo entre os dois? O ângulo dos dois é 180 graus. Né? Como multiplica pelo seno, o seno de 80 graus dá quanto? 0. Então a força vale 0. Não precisa nem representar. Então, observe bem que nós vimos aqui alguns exemplos de força magnética e a conceituação. Okay?
E depois nós vamos ver que essas forças magnéticas têm um monte de aplicações, tanto na medicina, como na pesquisa física e etc. Ok? Então, por hoje é só, vamos ver depois mais um tema da parte de Física 6. Ok?